Porque uma marca pode ser uma pessoa, então acho que hoje aqui a gente vai falar bastante sobre marca pessoal, Sim. pode ser de um produto, pode ser de uma organização, pode ser de uma empresa. Então, você pode agregar valor para todo determinado tipo de projeto. Pode ser uma causa, um movimento. Então, quando a gente falar um pouco sobre essa questão da mulher, eu também vou contar um pouco dessa história. Ao pé da letra, branding é marca. Uhum. Branding não é o Não, não, é ao pé da é o eu bo processo é, de isso. construir marcas. É um processo porque o Google tá mandando tá me ensinando errado, o Google Tradutor. Mas É porque marca é marca, então você isso, teria é um processo de construção de marca. de marca, É, de basicamente. você influenciar positivamente na percepção que as pessoas têm sobre alguma coisa. Porque uma marca pode ser uma pessoa, então acho que hoje aqui a gente vai falar bastante sobre marca pessoal, Sim. pode ser de um produto, pode ser de uma organização, pode ser de uma empresa. Então, você pode agregar valor para todo determinado tipo de projeto. Pode ser uma causa, um movimento. Então, quando a gente falar um pouco sobre essa questão da mulher, eu também vou contar um pouco dessa história. Já que eu tenho um monte de coisa pra perguntar aqui, já que tu falou do Getúlio, depois a gente volta aqui. E como é que você entendeu? Porque eu já falei pra esse moleque que ele passou pelo jogo pra Uhum, fazer o que ele faz hoje. sim. Mas ele é um cara totalmente diferente do cara que eu encontrei no esporte interativo. Há quantos? 5 anos atrás? Não, pô. Mais, pô. Muito mais. 7, 8. 15, 7, 8. É. O cara que me levou pra fazer curso de comentarista foi o primeiro, foi ele que me convidou pra ganhar o dele de graça, mas tudo bem, tá justo. Irmão, Ele quis empaquetar. Não! Ele quis te Utilizando o empaquetar. networking, eu né? tô- um cafezinho e biscoito ele também, sabe- sardinha na Aham. Ele sabe o que eu tô falando, porque eu já fiquei muito feliz, porque ele lembrou de mim. Ele tinha 800 pra lembrar. Até Sim. que andaram com ele muito mais tempo que eu. Tem olho clínico. Então, a gente percebe que ele é outro cara. Como é que você viu esse cara nele, essa pessoa que você conseguiu mudar? Até, assim, como ser humano não, mas como profissional. Bem, Como profissional. Como ser humano é dia a dia, né, cara? Até porque ela tem uma educação inglesa, né? Você andava descalço com São meleca no Gonçalo. nariz, pô. Meu terra. Fernandão, eu acho que o primeiro ponto para a gente falar sobre branding pessoal é que uma dúvida que muita gente tem, né? Eu posso criar a minha marca pessoal do zero? Não, só se você for um recém-nascido. Então, todos nós já temos uma marca pessoal. A questão através do branding pessoal é se você vai ter a coragem de pegar o bastão disso e trazer ele para sua mão para que você influencie na percepção que as pessoas têm de você com estratégias e posicionamentos adequados. Então, isso para te dizer que quando eu conheci o GV e me apaixonei por ele, ele tem pilares da marca pessoal muito fortes e diferenciais muito substanciais. Então, quando você fala, por exemplo, de ex-jogadores, e aí vocês tiveram vários e vários, eu acho que o GV é um cara que ele teve um despertar para a necessidade de se preparar para o pós-carreira de uma forma bem diferente do que a gente vê por aí. O GV foi um cara self-made man em todo o sentido dele. Aprendeu a falar inglês sozinho. Você conhece alguém? Eu fiz aulinha lá desde os 7 anos. Eu não sei se eu teria essa capacidade. Isso no sentido de, talvez ele não tivesse a clareza da potência dele como marca, e aí depois num segundo passo que a gente deu como plataforma de marca e negócios, que é o que ele é hoje em dia. Mas todos os pilares fundamentais que sustentam essa marca já estavam lá, entende? Eu não mudei Entendi. nada no Entendi. GV. Eu só ajudei ele a perceber o quão potente ele era e como a gente poderia utilizar de uma forma estratégica essas valências. E o início desse processo não foi assim, a gente não sentou na mesa do jantar e falou, vamos fazer a sua estratégia de branding pessoal. Porque esse meu processo de transição também, de passar a fazer estratégias de marcas pessoais para executivos e personalidades, etc., aconteceu também de um jeito natural, que foram os meus clientes no corporativo que tinham a caneta falaram,
Isabel, poxa, tá todo mundo falando desse negócio de branding pessoal, mas eu acho todo mundo um pouco picareta. De branding, eu confio em você. Você pode fazer a minha estratégia assim como você fez da minha empresa? E foi assim que começou. E com o GV começou um pouco assim. Então, a gente identificou essas potências e entendeu como a gente pode utilizar essas potências da melhor forma. E eu sempre falo que em branding pessoal, o arroz com feijão é muito pouco. Se a gente tivesse seguido o caminho óbvio, de repente, o caminho óbvio estratégico, de repente a gente não teria alcançado as coisas que a gente alcançou. E foi nesse contexto que a gente criou o Food Summit. Então, muita gente acha que a gente criou o Food Summit como um fim em si. Então, vamos fazer um projeto para ganhar dinheiro, para fazer sucesso. E não foi. O Food Summit foi uma plataforma que a gente idealizou para tangibilizar para o mercado que o GV tinha valências diferentes. Como apresentador, que ele tinha uma rede de relacionamento super qualificada, que ele era um cara que poderia falar do executivo, enfim, a pessoa, digamos, mais simples da indústria. E com isso, a gente uniu todo o conhecimento que ele tinha especializado da indústria, a rede, com o meu know-how em branding e no desenvolvimento de eventos. Então, enquanto estava todo mundo fazendo live, todo mundo vai lembrar nessa época, a gente envelopou isso tudo numa experiência e criou um evento que naquela edição foram 5 dias de programação. Foi um projeto que, até hoje eu lembro, a gente gastou R$ 7.000 para fazer o projeto. Então, assim, é o que tinha, mas a gente fez uma coisa muito bacana e muito profissional dentro das possibilidades que a gente tinha naquela edição. Eu lembro que quando alguém do dashboard falou, meu Deus do céu, vocês viram o que aconteceu? Tipo, a gente chegou nessa primeira edição a 20 países, a todos os estados brasileiros, sem tráfego pago, sem nada. De uma forma 100% orgânica. E aí, naquele ano, a gente ganhou um dos 3 melhores eventos esportivos do ano e um dos 3 melhores cases de responsabilidade social, porque o DNA do Food Summit sempre foi essa democratização de conteúdo. Então, se você quer trabalhar na indústria do futebol, quais são os caminhos que você tem? Fazer cursos a princípio que são inacessíveis para grande parte das pessoas, ainda mais se você está naquela indecisão. Será que eu quero isso? Será que eu quero direito esportivo? Não sei se eu quero. Será que eu quero ir para o jornalismo? Não sei se eu quero. Então, o Food Summit seria a oportunidade de você aprender ali durante alguns dias com essas mentes brilhantes de uma forma 100% gratuita. Só que quando a gente criou o Food Summit, era para colocar esse holofote no GV. Então, você tá vendo? Essa é a ideia. Não era como um fim em si. Sim. Mas a gente também tinha a ideia de que ele poderia ser um projeto de sucesso no futuro se a gente tivesse todo esse pensamento de estruturação de branding por trás. Você quer ver uma coisa de branding, de posicionamento? No primeiro programa que você fez nacional na sua vida foi o pós-jogo. Sim. Eu apresentei o Ricardo Rocha e apresentei o Bebeto. Eu vi como você me Você foi apresentou. capitão do Flamengo, você foi capitão do Vasco, você foi campeão do mundo de categoria de base, jogou na Alemanha, na Áustria. Mas no nacional, talvez as pessoas não saibam. Isso, entendi. Aí eu precisava posicionar o Fernandão com coisas que são verdadeiras e te dão autoridade. Os pilares. Sim. Que foi basicamente o que eu fiz com ela lá atrás, que eu falei, cara, você é bonita, você fala bem, você domina teu conteúdo, as pessoas precisam saber disso. Só que você já tava na TV, eu apresentei você, claro que, porra, do lado do Bebeto e do Ricardo Rocha é São foda. gigantes, claro. É tipo a gente entrar, vai a Beija-Flor, Vereador, e depois tu entra com a de Intendente Magalhães atrás. Sim, É difícil. Claro. E aí, aquilo é branding. Não, eu posicionei a tua marca ali e abri o programa. Para gerar a percepção. Pra gerar a queria, né? percepção. Até porque pra eu começar a falar e as pessoas me ouvirem como vão escutar os caras. Claro, e você, você tá no Donos da Bola todo dia, te falei isso aqui fora do alto, falando no ar de novo. A tua evolução em tão pouco tempo, a partir do momento que você foi efetivado lá agora, se bem que você já tava indo direto, né? Sim. É impressionante. O teu último pós-jogo foi um negócio de louco, muito bom. Os programas dessa semana hoje se bem que é gravado, né? Pode falar. A gente fala que mentiu. A gente fala. Terça-feira. Foi muito bom. Então, assim, é uma evolução. E ali foi uma situação de branding, cara. Aquilo ali é posicionamento. Não é isso, professora? Legal. Depois eu vou contar Tá pra você vendo? se me diz se eu fiz branding nessa parada. Existe uma forma que você possa ensinar rapidinho pra pessoa mais simples possível que como ela pode
fazer o branding dela de forma simples e rápida? Essa pergunta é boa. Não Em sei se três- a resposta é fácil. Eu acho que não é fácil. Eu acho que não é fácil. Em três etapas, ou duas, ou uma etapa, e você conseguir fazer uma mudançazinha na forma como você vende a sua imagem, como você faz o seu próprio Fernando, branding. Existe. você tá falando pessoal, mas serve para empresas também. serve. Se a fosse o teu, explicação era que eu pra vou fazer. começar pintando o cabelo e fazendo essa coisa aqui. Ó. Depende do público que eu quero alcançar. Fala pra ele, depende do... Quem Vai vender acompanha, implante. enfim, aquilo que eu falo nos meus canais, em palestras, etc., sabe que eu sou um pouco contracorrente em muitos dos discursos que a gente vê nas redes sociais. E eu tenho uma máxima que, assim, no final das contas, a verdade é o que mais importa. Para que eu tô te falando de verdade? Porque a sua marca, ela precisa retratar a sua essência. Então, o primeiro passo, eu acho que é o passo mais difícil, é você se conectar a essa sua verdade, aos seus valores de vida, ao que você tem com os seus próprios pilares, ao invés de achar que você vai botar uma fantasia para ser uma marca pessoal de valor, entende? Entendi. Então, o seu maior superpoder, a sua joia, está naquilo que você genuinamente é. O que não significa que você vai ser uma pessoa estagnada e que você vai olhar aquilo que você encontrar nesse mergulho de autoconhecimento, vai falar, para sempre serei assim. Não é isso. Mas o fundamento da sua marca pessoal, a morada desse seu diferencial já está dentro de você. Então, eu acho que o maior erro que as pessoas enfrentam quando elas falam de branding pessoal é achar que elas vão encontrar ou essa fórmula do sucesso ou essa capa mágica que você vai se travestir de uma outra pessoa diferente daquilo que você é. Interessante. De rebranding. Fernandão. O que é rebranding? Vou explicar, você vai entender. Qual era o Fernandão que jogou bola, que a gente jogou junto lá e foi criado na base? Não, Quando alguém falava do Fernandão, moleque maneiro, líder pra caramba, que é o DNA que tá dentro de você, líder, ajuda todo mundo. Minha primeira chuteira da Nike maneira, você que me deu, você lembra disso? Novo, cara, tá? Minha chuteira, primeira chuteira de verdade, eu tinha um negócio Clube Sul, Viola, chuteira maneira também, porque é o que tinha. Mas a primeira Mercurial, tinha como não te dar, sem cara. costura, porque eu te enchi o saco. E eu não encostava meu pé também. Foi o Fernandão. Mas tinha aquela coisa do cara da noite. Ele passou por um rebranding que hoje todo mundo fala, Fernandão, tá mudado. Hoje ele faz meditação, fala sobre livros. Isso foi um rebranding. Você tá entendendo? O teu DNA tá ali, que é um moleque parceiro que na pandemia fez um grupo de WhatsApp. Tava todo mundo pirando com o olhinho assim, meu olho ficava assim, ó, minha bochecha fazia isso sozinha. Eu achei que era meu olho, aí a amiga dela, que eu estava falando, estresse. Fiz todos os exames, não dormia. Tinha taquicardia trancado em casa, taquicardia, tal. Fernandão me botou num grupo, 21 dias de meditação. Eu fiz uns 8, mas me ajudou. E eu comecei a fazer a Hatha Yoga na academia. E parei. Depois, com a conversa com a Vida Mansa, eu voltei a fazer. Mas assim, isso é um rebranding. Tudo bem, levou tempo pra caramba também, né? Desde quando você tinha 20 anos. Não, cara, o rebrand começou O Andrezinho falou isso ontem. de forma gradativa quando eu conheci minha mulher. A minha vida começou a mudar. Eu te falei essa porra lá no GV. Faz um corte, manda pra ela. Mano, Já tem um corte desse do Donos. No Donos não, tem no Donos e tem no no GV, podcast, no Mundo GV. No Mundo GV, que eu falei isso aí. Sim. Começou a mudar ali. Consequentemente, você também, quando se casou. sua vida Eu mudou. acho que Sem dúvida. essa clareza, então, e eu acho de você honrar quem você é. A gente vive num mundo hoje em dia muito de aparências e branding pessoal não é sobre aparências. Apesar da gente estar lidando com uma estratégia para conduzir a percepção das pessoas, isso deve ser feito com base em verdade, entende? Não com base numa mentira ou numa fantasia ou ausência daquele pilar. Uma construção de dentro pra fora. Exatamente. E em coisas absolutamente genuínas, né? Então, eu vou dar um exemplo, sem citar nomes, mas existiu uma personalidade no Brasil que muita gente falou dela no início. Nossa, grande promessa, papapá. Essa pessoa, por algum motivo, ela falou que ela tinha algo como 5 especializações no MIT e ela ficou notória por isso, que ela tinha 5 especializações no MIT. Massachusetts Institute of Technology. Que é uma Instituto faculdade. de Por algum Tecnologia de motivo. Massachusetts. Por algum motivo, Fernandão, uma criatura foi lá, no MIT, e descobriu que Foi ela lá, não tinha. O que aconteceu? A marca pessoal dela ruiu, porque esse discurso era um pilar fundamental.
Só que se ela... E parece que ela tinha uma, ou estava se formando em uma. Veja, se ela tivesse falado que ela estava fazendo uma, já estava bom demais. Então, assim, a verdade é que o grande penso por trás da marca pessoal deve ser para o médio e para o longo prazo. Então, se você quer se tornar uma autoridade dentro do seu segmento de atuação, tenha clareza desses seus valores, desses pilares que você já está trazendo na sua marca pessoal. Entenda qual é o diferencial que você vai trazer para o seu segmento de atuação. Então, se olhar com esse olhar de fora é muito importante para você não repetir exatamente o que todos os seus pares estão fazendo. Então, você é advogado. E aí você vai fazer todas as mesmas formações que os advogados estão fazendo, ter o mesmo perfil de clientes, atuar no mesmo nicho de atuação, você vai ser mais um na multidão. Então, você traçar essa estratégia de diferenciação para como cada vez mais, com o passar do tempo, com uma construção, através das formações que você for fazer, dos lugares onde você for trabalhar, você amplie cada vez mais a distância para esses outros parceiros. Significa, nossa, eu vou ser o melhor do mundo? Não, mas você ocupar esse lugar único na cabeça das pessoas, que é o grande objetivo do branding. E tudo isso que eu falei vale também para negócios. Então, a gente vive na era do marketing 4.0, que é as empresas elas não podem mais existir só para gerar lucro para os seus acionistas. Elas precisam ter um impacto positivo na sociedade, elas precisam ter um impacto positivo no mundo. E as empresas também precisam encontrar esse DNA do propósito, que é como elas contribuem para isso aqui que a gente está vivendo. Como que elas trazem esse impacto positivo para além dos lucros e aí, por fim, enfim, conquistam comunidades apaixonadas e isso reflete depois lá naqueles lucros. Então, a gente não está falando de uma coisa de abraçar Falando em árvores, Massachusetts, vou dar um spoiler aqui. Sabe quem vai para Massachusetts? Quem? Assim que acabar o Food Summit? Porque Boston fica em Massachusetts. Eu sei, tu vai E ver? Harvard... Tu vai ver? Não, isso pretendo, mas não é isso não. E Harvard, aquela university, fica em Boston, que é em Massachusetts. Sim. E essa senhora aqui, por isso que não descansa, né? Que é sempre fazer upgrade. Terminando o Food Summit, ela vai para Boston fazer um curso em Harvard. É que é um Outro pouco nível, sobre... né? Mas é um pouco Outro sobre patamar, meu irmão. Vai Mas veja, tomar um Fernando, gelo, vai. Harvard. que é sobre isso, Vai sozinho, entende? não tá aqui. No Donos da Bola, meio-dia. Eu acho que o branding é essa construção constante de aprimoramento. Então, por isso que quando as pessoas me falam, branding é sobre sucesso, é sobre ganhar mais dinheiro e todas essas bobagens que você vê lá no Instagram, eu falo, cara, não é nada disso. É sobre você ser uma pessoa melhor no seu conceito do que é ser uma pessoa melhor e uma pessoa de sucesso. Então, até quando me perguntam, Isabel, sei lá, o meu conceito de sucesso é abrir uma pousada em Itacaré. Perfeitamente. O meu conceito de sucesso é ser CEO da minha empresa. Perfeitamente. Então, o que eu quero te dizer é, a metodologia, principalmente a metodologia que a gente trabalha na Brand Hub, ela se adequa ao sonho de vida, ao projeto de sucesso de cada um, utilizando as ferramentas e as estratégias do jeito certo para que você conquiste os seus objetivos, que os objetivos são seus. Entende? Então, a gente vai nessa contracorrente de não repetir toda essa balela que a gente escuta hoje em dia na rede social dessa pasteurização do que é o sucesso, do que é a riqueza, do que é você ser bem-sucedido, do que é você ser admirado, porque não é o número de seguidor que traz a admiração, é a autoridade, é a reputação. O número de seguidor, obviamente, ele é um indicador importante, mas se ele vier sem o tal do pilar, acontece o que aconteceu com essa nossa amiga que a gente estava falando. Nossa amiga não, que ela não era minha amiga, tá, gente? É só... Eu também não. Depois que eu descobri, eu não fiquei mais... Apesar de que eu tenho muito amigo mentiroso, mas essa ainda não. Essa A gente tem mentirosa, bastante. Cara, um monte de mentiroso. Cara, eu tô amarradão, mas eu não tenho mais nada, eu não sei mais o que falar com ele. Não, porque a gente tem que ter cuidado, né? não, sabe? porra. Tu tem que pensar 3 vezes antes de falar Você, tu pra vai ela. estar ali na hoje?